Olá, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos aqui com um novo capítulo do livro Boa Nova, cuja psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o espírito Humberto de Campos. Se você não viu os programas anteriores, você pode acessar, estudar conosco, escutar as belas histórias, os ensinamentos do mestre. É um livro belíssimo. Hoje estaremos lendo e comentando o capítulo 15º, que conta um trecho da história de Joana de Cusa. Então fique conosco, eu sou Solange Godoy e junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta alegria se renova quando nós podemos começar um novo capítulo, quando vamos aprender coisas muito belas. Eu acho, com todos os lindos capítulos que este livro possui, que este aqui é um dos mais bonitos, se não o mais bonito. É algo assim bastante tocante, que eu tenho certeza que você vai entender por quê quando nós estivermos chegando na parte final deste capítulo. Além dos ensinamentos que Jesus nos deixa através do relato de Humberto de Campos, nós vamos ver como isso é libertador. Então, agora, pegue aí o seu livro, pegue as suas anotações para que você possa acompanhar com a gente o capítulo 15º, cujo título é Joana de Cusa. Cusa é o nome do marido dela. Ele era um funcionário do rei que trabalhava com os comerciantes, etc. E ela é a esposa, por isso que se chama Joana de Cusa, ok? Vamos lá então, Solange? Vamos lá. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, esposa, consorte de Cusa. Este homem era intendente, ele era um administrador de Herodes Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia forrar-se, não conseguia poupar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe respondeu: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho. E aí, veja como Jesus é direto, não é? Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível?
compreenderá um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me dos teus receios e de tuas dúvidas. Pelo Evangelho, deves amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não podemos colher uvas nos abrolhos, nas plantas espinhosas, mas podemos cultivar o solo que produziu estes espinhos venenosos, a fim de cultivarmos nele mesmo, a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, evidenciando todo o seu estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julga você, Senhor, acertado que eu lute para impor os vossos princípios? Agindo assim, eu não estaria reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Perguntou Joana a Jesus. O Cristo sorriu serenamente e respondeu: Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da morosidade do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres, às vezes desperta para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava disputas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, Joana, esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que você talhe, para que você entalhe, para que você dê forma a uma obra de vida, de sabedoria e de amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras. Vai, filha, seja fiel. Esta primeira parte deste capítulo, ela é primorosa, porque nós já sabemos que o problema de Joana não era só de Joana. É o problema dos seres humanos, homens ou mulheres, que convivem em situações de antagonismo com os seres amados. Ele era um homem interesseiro. Ele servia a Herodes como representante do rei junto das comunidades comerciantes e pescadores. Mas ele também devia uma
subserviência aos que representavam César. Então, o que ele fazia? Para se dar bem com todo mundo, ele ora fazia o que Herodes pedia, ora ele também servia aos deuses. Os deuses romanos, os deuses de e Roma. Os deuses judeus. Interessado em ficar bem com todo mundo. Né? Então, isso garantia a ele tranquilidade. Ele era confiado pelos romanos, era confiado pelo rei, e ele não queria saber nada dos ensinamentos de Jesus, da fidelidade, da correção, da responsabilidade perante as leis mosaicas que eles cultivavam, ou pelos novos valores que Jesus estava semeando. Isto gerava um antagonismo. Joana era uma mulher reta, uma mulher respeitada, uma mulher séria, e ela gostaria que o seu companheiro a acompanhasse. No entanto, ele gostava das coisas do mundo, ele se sentia um homem vitorioso. Essa é a eterna disputa entre Mamon e Deus. Você não pode servir aos dois senhores. Alguns querem servir a Mamon porque é a riqueza, é o conforto, é a aparência, a opulência. Enquanto que Deus é a humildade, é o trabalho, é o devotamento, é o autoesquecimento. Quando você pensar nessa frase que eu vou dizer, você vai ver como isso é palpável. Um velho ditado costuma dizer que é tão difícil um sábio adquirir riqueza quanto um rico adquirir sabedoria. Porque os dois não querem o que é do outro. O sábio já sabe que aquela riqueza é efêmera, não serve para nada. Portanto, ele não se importa tanto em ter riqueza. Agora, o rico, para que ele obtenha a sabedoria, isso vai fazer com que ele perca a riqueza, e ele não quer. Então, do mesmo modo que um sábio não quer a riqueza, geralmente um rico não quer a sabedoria. Porque a sabedoria o faria perder ambições, o faria ser mais simples, o faria ver um mundo de outra maneira. É este conflito que Joana está vivendo. E ela então leva os defeitos do seu marido aos ouvidos de Jesus. Ela quer que Jesus a aconselhe. André, só para destacar um trecho que eu achei interessante aqui, quando Jesus fala para Joana, Joana, só há um Deus. E aí ele diz que certas manifestações religiosas muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Ou seja, as manifestações religiosas muitas vezes não passam apenas de vícios populares. No sentido de que elas não são efetivamente superiores. Elas são comportamentos adotados de acordo com as conveniências daquela época, daquele lugar, para que as pessoas possam se submeter a essas rotinas e serem, vamos dizer assim, tangidas de acordo com os que as governam. Não são verdadeiramente vontades de Deus. E acho que é por isso que ele coloca aqui, todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. É muito diferente. Isso para nós até hoje é uma verdade. Porque as pessoas costumam frequentar igrejas, costumam fazer rituais, costumam agir de maneira artificiosa. Mas quando saem da igreja, elas continuam indiferentes. Eu costumo dizer que às vezes você vai numa igreja e percebe uma pessoa ajoelhada diante de uma estátua e está em lágrimas. Está emocionado, orando diante da estátua. E daí essa pessoa se levanta, sai da igreja e pula por cima do mendigo que está caído no chão, fazendo de conta que não é com ele. Quer dizer, diante das pedras nós choramos, mas diante das pessoas vivas em aflição, nós nos tornamos cegos e frios, nós nos tornamos pedra. Jesus está falando sobre estes templos, mas que ele veio abrir um templo de fé viva, não os templos de pedra. Ele não foi o inventor nem do catolicismo, nem do protestantismo, nem do cristianismo. Ele foi um homem que viveu de uma outra forma e ensinou como nós podemos ser mais felizes se vivêssemos com essa simplicidade. Quando os homens viram que isso era perigoso, preferiram, vamos dizer, como que cristalizar
o ritualismo, criando uma cerimônia, criando um lugar, criando rituais para que as pessoas se sentissem acolhidas sob aquele manto sem precisarem se transformar por dentro. Podiam continuar vivendo uma vida mundana com a desculpa de que foram à igreja, de que cumpriram os rituais. Não foi isso que Jesus fez. Ao contrário, ele quer que esse templo vivo seja implantado no coração das pessoas. E é natural que estas pessoas também precisam querer, porque se elas não quiserem, isso não acontece. Por isso que as igrejas muitas vezes estão lotadas de gente má, de gente indiferente, de gente egoísta, que sai da igreja e vai fazer maldades, vai roubar o povo, vai adulterar, vai construir coisas negativas na sociedade onde ele está. Por quê? Porque ele já fez a parte religiosa. Ele não abriu o templo de fé viva no coração. E por isso que Jesus diz que que o discípulo verdadeiro começa a travar um combate sem sangue da redenção espiritual. Ou seja, ele começa a travar essa batalha com as coisas do mundo e a se posicionar dentro daquilo que ele deseja. Agora, eu quero realçar uma outra coisa. Aqui, muitas pessoas dizem, meu marido é um traste, quero me livrar dele. Minha esposa é uma jararaca, eu não suporto aquela mulher. É o que ela fala, Jesus. Jesus diz, você está com seu marido por algum motivo. Você deve amá-lo. Você deve fazer por ele mais. Você deve compreendê-lo. Se ele foi um homem que não te compreende, o que você está esperando, compreenda-o você. Se ele é leviano, se ele é indiferente, ama-o mesmo assim. Se você servi-lo de forma amorosa, você estará cumprindo a vontade de Deus. Você me fala das suas dúvidas, dos seus receios. Pelo Evangelho, você deve amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de remédio, são os doentes. E olha agora como ele fala. Se você acredita que nós não podemos colher uva dos espinheiros, é verdade, mas nós podemos cultivar o solo onde os espinheiros nasceram e nesse mesmo solo plantarmos uma vinha e colhermos uva daquele solo que produziu espinhos. É o caso do marido. O marido era tosco, era grosseiro, ele só produzia espinhos. Se você tiver cuidado de limpar o solo, ajudar a recolher os espinhos e trabalhar aquela terra, você vai poder plantar uma vinha e ela vai frutificar. Mas mais para frente, um pouquinho adiante, quando ela diz, mas eu não tinha que converter o meu marido, eu não tinha que fazer ele pensar como eu. Jesus dá uma resposta tão bela àqueles que acham que devem ficar fazendo proselitismo, tentando converter os outros. Interessante porque muita gente pensa assim. Né? A gente não deveria impor, a gente não deveria falar, a gente não deveria até mesmo meio que fazer à força as coisas entrarem na cabeça dos outros. Olha o que Jesus pergunta a ela. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade aos tiranos do mundo? Por quê? Deus, o Criador de todas as coisas, por que ele não faz que os que são os ditadores compreendam que estão errados? Por que ele não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria, a destruição? Por que ele não deixa, e por que ele permite que este homem continue fazendo essas coisas? A sabedoria celeste não extermina as paixões, ela as transforma. E aí ele diz, alguém que semeou um mundo de cadáveres, às vezes desperta para Deus com uma lágrima. Portanto, o pai não impõe a reforma dos seus filhos, esclarece esses filhos no momento oportuno. Portanto, quando você trabalha no apostolado do Evangelho, em qualquer religião que você está, este é um trabalho de doação, este é um trabalho de colaboração com o céu. Não é um trabalho de fazer a tua vontade, a minha vontade, aquilo que eu acho que tem que ser, é cooperar com o mundo superior que quer melhorar a terra pacientemente. Então, Jesus diz a ela, vai e seja fiel a Deus, não a você. Seja fiel a Deus que está pedindo que você tenha compaixão, que está pedindo que você perdoe. Trate o seu companheiro como se fosse teu filho.
Este é um conselho que os espíritos sempre dão em todos os conflitos familiares. Se você é homem ou mulher, está infeliz com seu companheiro ou companheira, trate-o como se ele fosse teu filho. Porque se fosse teu filho, você teria paciência, você repetiria a lição, você iria servi-lo, você iria ajudá-lo, você levantaria de noite para fazer um prato quente para ele poder comer depois que ele chega da balada, chegou da farra, você vai saber como ele está. Se você entender seu marido ou sua esposa como seu filho ou filha, você vai saber amá-lo. E isso vai ser benéfico, tanto para ele quanto para você. Então, volta ao lar, diz Jesus a ela. Ama o teu companheiro. Volta lá. Como o material que Deus te deu, que o céu te concedeu, para que você possa talhá-lo ou talhá-la, se é a sua esposa, da melhor forma, mostrando quem você é. Por isso Jesus termina. Vai, minha filha, seja fiel. Porque é assim, sendo fiel, ou seja, confiando em Deus, tendo essa postura de quem acredita que Deus tem razão, quando nos aconselha a paciência, a resignação, o amor ao próximo, tudo isso que Jesus pregava, isto nos conduzirá a uma condição muito melhor e ajudará os outros também a crescer. Porém, nós também temos que ser fiéis ao nosso tempo. E agora, nós... Mas o que a gente vê é que todas essas histórias, elas são muito atuais. Não é? Apesar dos ensinamentos do Cristo terem ocorrido lá atrás, até hoje os problemas são os mesmos, as dúvidas são as mesmas. Mas agora nós faremos um breve intervalo. Enquanto isso, você pode ligar para a gente no 0800 12 18 38 e fazer a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até lá!